Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs e segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET, 6 da Cabonet e 8 da Vivo Fibra. Hoje nós vamos falar de um assunto interessantíssimo e importante para a gente recuperar e caminhar na recuperação do nosso país, que é a mobilização da juventude, a mobilização política e social da juventude, no sentido de imprimir novos ares, uma nova política para o país. E para falar sobre isso, nós temos aqui a participação da Tainá Winnie, ela que é secretária-geral da Juventude Socialista, da União da Juventude Socialista. Olá, Tainá, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Obrigado por ter vindo participar, conversar Imagina. aqui com os nossos telespectadores, viu, Tainá? A respeito desse assunto que é tão importante para a gente discutir, né, Arruda? Aqui conosco também o Arruda, nosso diretor de comunicação. Tudo bem, Arruda? Tudo bem, companheiro Jefferson. Bom, bem entre aspas, né? Porque essa semana nós perdemos um companheiro, né? De muitos, talvez tenha sido um dos fundadores do sindicato, né? Que é o companheiro Zabala, né? Mas Barra Zabala. Justamente que Deus conforte a família, né? Que Deus dê uma direção para que eles consigam encaminhar a família como o pai encaminhou, né? Mas existe um ditado que vai-se os anéis, mas ficam os dedos, né? E a esperança que a gente tem é que a família fique bem, assim, daqui mais uns dias, né? Não vai esquecer, mas que mantenha a vida, que siga a vida adiante, né? Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Fica aqui as nossas condolências, os nossos pêsames para a família Secor, que perde um companheiro batalhador, né, Arruda? Fica o legado de luta em defesa dos trabalhadores, que foi uma bandeira que ele levantou desde cedo. Uma pessoa querida. Bom dia, comerciário. Bom dia, Tainá. Um prazer ter você com a gente aqui. Prazer é nosso. Esse é o futuro do nosso país, né? A juventude e o estudante, né? E nunca é tarde para a gente conseguir dar uma virada no que está acontecendo no país, né? Com esse desmonte desse governo, né? Pois é, e agora mais do que nunca a gente precisa desse suporte, dessa entrada em campo da juventude aí, para defender um legado histórico, conquistas históricas, né, dos trabalhadores, que foram conquistadas lá atrás também pelo movimento estudantil, né, muito fortemente, junto com o movimento operário. E de novo nós estamos nessa situação aí de risco de perda de direitos, mas a gente vai falar desse assunto. Antes da gente falar desse assunto, vamos pedir para a Tainá explicar para a gente um pouquinho o que é a União da Juventude Socialista, Tainá. Então, bom dia. Eu faço parte da União da Juventude Socialista, né? A UJS é uma entidade política organizada pela juventude. Ela, esse ano, completa 33 anos de história. Então, a UJS ela surge quando ainda o país tinha um clima de ditadura militar, e aí 600 jovens do país todo se reuniram na Câmara Legislativa de São Paulo e fundaram a União da Juventude Socialista com o intuito de defender os direitos das juventudes, defender a democracia e a soberania do país. Aqui em Osasco, a UJS ela ressurgiu em 2013, no auge das manifestações da passagem, né, do aumento da tarifa, em que todo o país... Aquele período que mudou tudo. Exatamente, em que todo o país se mobilizava, a juventude em peso estava na rua reivindicando o aumento da tarifa e entre outras questões que estava ali colocando em risco os direitos da juventude. Então, a JS Osasco ressurge ali, mais precisamente numa escola estadual da Zona Norte de Osasco, que é o Walter Negrelli, onde uns estudantes se organizavam ali na escola, mobilizavam a Zona Norte de Osasco para estar participando dessas manifestações, e aí então começa a história do JS Osasco, né? Volta a história do JS Osasco, e desde então a gente vem dentro da cidade defendendo os direitos da juventude em Osasco, pautando as questões da cidade para a juventude e lutando por mais direitos e pela defesa dos direitos que a gente já tem. Nossa, super recente então, né? 2013 foi logo ali. Foi. Nesse período todo, então, não houve uma ação da UJS? Tinha, sim, tinha, mas não consolidada de uma forma tão organizada e grande como é hoje, como foi a partir de 2013. Mas a UJS é uma entidade nacional, então em muitos municípios de vários estados do país existem OJS se organizando.
E Osasco tinha, sim, certos estudantes, jovens que participavam, mas nas instâncias estaduais e nacionais, voltadas para o município mesmo, ressurge em 2013. E, assim, você disse que ela é uma entidade política. Como é isso? É política partidária? É política suprapartidária? Como é que funciona isso? A UJS é uma entidade política apartidária. Existem jovens na UJS hoje que são filiados a partidos, mas não um partido específico. São vários partidos ou não partidos que ali formam a União da Juventude Socialista. Mas o interesse, a ideologia em si é da UJS, é uma ideologia própria, apesar de muitos membros fazerem parte de partidos políticos. É natural até, né? Porque assim, os interesses acabam sendo convergentes aí, no sentido de políticas progressistas, de inclusão, de acesso, né? E você, como é que você chegou na UJS? Eu entrei na UJS faz mais ou menos 2 anos, acontecendo o congresso da UNE, que é uma entidade do movimento estudantil, que abrange os estudantes, exato, que abrange os estudantes universitários. E eu estudava na Unifiel, e lá tinha alguns estudantes que faziam parte da UJS, eles estavam passando nas salas de aulas, convidando os estudantes a participar do congresso da UNE. E aí eu participei do congresso da UNE, conheci o JS, e cada vez mais eu fui me identificando com as políticas que o JS trazia para a educação. Eu lembro que quando eu entrei no JS, uma das pautas era a educação não é mercadoria. E eu me identifiquei muito com essa pauta, comecei a participar mais, fui para manifestações, entrei mais no campo político e até hoje estou aí lutando com toda essa juventude. Quem quer seguir o teu exemplo, quer participar, a UJS faz reuniões regulares, como é que é essa organização? A UJS, ela não só faz reuniões, né? Ela promove debates na cidade, trazendo os jovens que têm interesse no feminismo, no movimento negro, no movimento de esporte, no movimento periférico, trazendo os temas que a juventude se identifica, que a juventude, como eu posso dizer, anseia para uma sociedade mais justa, igualitária no futuro. E quem quiser fazer parte, a gente tem a nossa página, a gente tem um grupo no WhatsApp que tem 200 pessoas da cidade que fazem parte, conversam, ali dialogam, promovem atividades para a juventude na cidade. Então, entra em contato com a página UJS no Facebook, UJS Osasco, e ali a gente entra em contato e começa a participar. Agora, vamos falar um pouco das bandeiras aí da UJS, né? Assim, a gente falou da organização e tudo mais, mas como é que é mobilizar os estudantes, como é que é organizar para a luta num momento como esse que nós estamos vivendo, que é de ataque direto aos direitos dos trabalhadores, um governo que é provavelmente um dos mais conservadores desde da ditadura, desde 64. Como é que é organizar a juventude nesse caldo todo que nós estamos vivendo? Então, é um pouco difícil, mas ao mesmo tempo é o que nos dá mais força, porque esse momento ele exige muito da juventude. A gente está tendo um desmonte dos nossos direitos e os mais afetados é a juventude, né? A juventude já sofre com desemprego, já sofre com a taxa de mortalidade, já sofre com o preconceito. Então, todos esses desmontes dos direitos afetam diretamente a gente. A gente, por exemplo, está vendo aí, recentemente, os cortes na educação, as universidades acabando com o FIES, acabando com o ProUni, o tanto de jovens que saem da universidade agora. Então, a nossa mobilização, ela acontece dessa forma, dialogando com os estudantes. Através do movimento estudantil, a gente entra nas escolas, entra nas universidades, passando de sala em sala, conversando com os estudantes, trazendo a realidade, o cenário político que a gente está vivendo para os estudantes, convidando eles a fazer parte da luta, porque só a luta nos garante. Assim como foi em 64, que os estudantes foram às ruas, derrotaram a ditadura militar, derrotaram o governo fascista, a gente tem certeza que a juventude é que tem força hoje também para dar continuidade a um projeto que a gente tinha de incentivo à educação, de mais jovens empregados, de mais jovens tendo acesso ao esporte, ao lazer, à cultura. Então, apesar de ser difícil, é também gratificante a gente ver muitos estudantes tendo vontade de fazer parte de uma história, né, da conquista de direitos, que é a história. Pois é, e como é que você está sentindo isso nos dias de hoje? Como é que está sendo o atendimento a esse apelo, a esse chamamento para a luta nas escolas? Os jovens estão respondendo com prontidão? Os jovens estão apáticos? Como é que tá o clima entre os jovens, Tainá? A gente lida com duas realidades. A primeira é a criminalização da política.
Como a gente lida com a política jovem, o movimento estudantil é político, a juventude organizada é política, a gente sofre com um pouco de preconceito que a mídia hoje coloca a criminalização da política. Então, quando a gente, em primeiro momento, chega para conversar com um estudante de política, já tem um certo recuo. Cria uma resistência. Exatamente. Ali. Mas, ao mesmo tempo, a gente traz uma política com a cara da juventude. A gente traz uma política que, de fato, interessa a juventude. Então, a gente fala que a nossa escola não é atrativa, a gente fala que a nossa educação não está sendo de qualidade, a gente fala que os nossos jovens estão morrendo pela polícia militar. Então, a gente traz uma série de fatos que a juventude ela se identifica, ela reconhece, e aí, em segundo momento, né, depois da resistência, elas acabam fazendo parte da luta e somando com a gente. Agora, é complicado isso, né, Arruda? Porque, assim, a gente que vivencia no movimento sindical, nos movimentos políticos, sabe que não tem saída fora da política, né? E é muito triste que a população, que a juventude, nesse momento, tenha essa resistência, haja esse movimento de criminalização da política, que também faz com que as pessoas não se apropriem da política da forma benéfica como deve ser, né, Arruda? Na realidade, assim... Nesse país em que quando a pessoa se destaca é justamente onde vem as repressões e nada mais do que o que está acontecendo com a juventude, né? Com a classe estudantil, que o cara parece que eu vou fechar essa escola, vou tirar essa faculdade, vou fazer isso justamente para de uma certa forma criminalizar, não matando, mas fazendo uma manobra para que o pessoal não tenha força para nada. E a gente vê que a juventude, ao exemplo dos anos 60, né, acordou um pouco, né? Pena que acordou já um pouco tarde, mas nada vai impedir que a juventude, que a classe estudantil não mude o rumo desse país, né? Assim como a todas as mulheres também, porque eu costumo falar assim, Jefferson, a mulherada é quem vai mudar esse país, porque a gente vê uma turma de homens aí, mas um pessoal acomodado, um pessoal que não luta por nada, né? E a gente vê pessoas que nem a Tainá, nova, que nem outros companheiros dela, novo, lutando pelo um Brasil melhor, não é isso? Novas ideias, né? Justamente. Novos ânimos aí para a luta. Agora, por falar em mudar, assim, o acordar da juventude, a Tainá mencionou 2013, vamos falar um pouquinho de 2013, que acho que é um momento importante para a gente entender todo esse processo histórico que a gente está passando, esse momento histórico que nós estamos passando. Como é que foi em 2013, Tainá, você entrar para a luta, encampar as lutas aí pela redução do valor da passagem e em seguida, como é que foi a sequência disso? Mas eu vou pedir para você responder isso depois do nosso intervalo, porque a produção já levantou aqui a plaquinha dizendo, nossa, tem que interromper aí. A gente continua no próximo bloco. Estamos de volta com o programa TV Secor, conversando com Tainá Winnie, ela que é da União da Juventude Socialista. Tainá, te fiz uma pergunta no primeiro bloco para a gente responder agora. Como é que foi voltar em 2013, né, a retomar a luta da juventude? Como é que você despertou para essa luta ali naquele momento onde as pessoas buscavam a redução da passagem e que foi, na verdade, o marco para uma série de mudanças a partir de então, né? É difícil hoje a gente ver qual jovem que não participou da manifestação de 2013, né? Uhum. Foi uma manifestação tão grande, tão mobilizada da juventude, que eu particularmente via diversos amigos meus que nem tinham contato com a política ali, participando com cartazes na rua, reivindicando o aumento da passagem. E depois disso, depois que a gente conquistou essa reivindicação do aumento da passagem, deixou um sentimento de que a gente podia fazer muito mais pelo nosso país e podia lutar, conquistar muito mais coisas. Então daí começa não, já tinha começado em 2013, mas aí aumenta então a vontade da juventude de ir para as ruas, lutar, reivindicar mais direitos, mais educação, mais saúde,
mais lazer, mais esporte. E desde então a gente vê a juventude cada vez mais organizada, forte nas ruas e também à frente de muitas lutas, né? Como a gente vê nas últimas manifestações, a manifestação contra o golpe, a juventude, o movimento estudantil, esteve à frente das manifestações, trazendo atividades culturais, trazendo shows, para a gente fazer uma luta com a cara do Brasil, com a cara do nosso povo brasileiro, alegre, feliz, de uma forma esperançosa. Agora, assim, do ponto de vista do objetivo imediato, né, das lutas, né, do horizonte imediato, quais são as principais ameaças para a juventude hoje no país? Olha, a principal ameaça que a gente tem, que a gente discute muito, é a questão da reforma do ensino médio. A reforma do ensino médio primeiro que a gente já teve aprovado a PEC 55, que congela investimentos na educação, então a gente tenta entender como que a gente vai fazer uma reforma no ensino médio com os investimentos da educação congelado. Como que o presidente legítimo quer, por exemplo, reformar o ensino médio fazendo uma escola integral, uma escola onde tenha matérias opcionais, se ele corta os investimentos na educação? A gente já tem uma educação precarizada, já tem uma educação de um nível baixo, né, comparado ao que deveria ser. Como então a gente vai melhorar se a gente não vai mais investir? Se o que a gente já tem é ruim, tem pouco investimento, e o que dizem que quer melhorar, né, que o governo legítimo diz que quer melhorar, vai melhorar como sem investimento? Então, esse é um dos principais ataques, é uma das principais formas que a juventude vai sofrer. Mas também tem a reforma da Previdência, tem a reforma trabalhista. A reforma da Previdência, ela vai refletir na vida do jovem, porque quando a gente diminui a renda das famílias, os jovens eles entram mais cedo no mercado de trabalho. Então, o que estava acontecendo muito pouco ultimamente, que as famílias estavam priorizando a educação, né, dos seus filhos, agora volta a priorizar o emprego, porque precisa ajudar na renda de casa. E aí, com essa reforma trabalhista, como que o jovem vai estar inserido no mercado de trabalho de qualidade se a gente não tem mais o fundo de garantia, não tem mais a CLT, se agora é terceirizado? A que tipo de trabalho a gente vai estar submetido? Então, cada vez menos a gente vai ter jovens na escola, jovens no ensino superior, cada vez mais num mercado de trabalho precarizado, e a previdência, né, a aposentadoria, a gente nem sabe se vai ter. Se a gente começar a trabalhar anteontem, não é nem ontem, se a gente começar a trabalhar anteontem, que está difícil, o desemprego para a juventude já é alto, agora tá mais, então não dá para entender o que pode melhorar, né? Só piorar. Jovens fora da escola, jovens num mercado de trabalho precário e sem a garantia da Previdência, sem a garantia de poder se aposentar mais tarde. Olha que bacana, né, Arruda? A gente conversa sobre o movimento sindical e os efeitos para o trabalhador e tal, mas assim, são poucas as categorias com que a gente conversa que tem essa noção exata de qual é o efeito, né, na sua essência, na sua base. Assim, a juventude sabendo exatamente que precariza desde cedo, até mesmo a reforma da Previdência, né, desde cedo, e não é só a reforma, precariza lá na frente, na possibilidade de se aposentar, precariza já, né, com essa coisa da redução, né, da renda familiar, da necessidade de aproveitar mais cedo o jovem no mercado de trabalho, um mercado que vai estar precarizado. Agora, você falou da reforma do ensino médio, como é que vocês estão se mobilizando para tentar discutir isso, evitar, porque já foi um problemão em São Paulo, quando o governador resolveu fechar escolas, como resolveu reformar o ensino médio no estado de São Paulo. E agora vem essa outra empreitada num nível nacional, né, do governo ilegítimo Temer, tentando modificar também. Como é que vocês estão se mobilizando contra isso? Então, existe um movimento do movimento estudantil que a gente chama de primavera secundarista. Inclusive, a primavera secundarista é o que formou as ocupações nas escolas de todo o país contra o fechamento das salas de aula que o governador e o presidente legítimo estavam instalando no país e no estado. E agora a primavera secundarista ela volta, não só com as ocupações nas escolas, mas também com um constante diálogo que a gente procura ter com o estudante. Então, a gente entra na sala de aula apresentando para os estudantes o que vai acontecer com essa reforma no ensino médio, porque em contrapartida a gente tem a mídia vendendo um peixe podre, né? Não é nenhum peixe fresco, é um peixe podre, pagando famosos, pagando youtubers famosos para fazer a propaganda de um sistema que nem eles mesmos comprariam.
Então, fica muito bonito na televisão. É muito difícil, às vezes, a gente desconstruir essa imagem bonita que o estudante tem na cabeça da reforma, porque para eles, muitas vezes, parece que é bom optar por uma matéria e não por outra, mas a gente traz a realidade das consequências disso. Como que a gente vai prestar um vestibular se a gente estudou uma matéria e não outra? A gente vai mais ou menos no vestibular? Como que a gente vai entrar numa universidade sabendo só metade do conteúdo que a gente tem que saber? Além de estudar o dia todo numa escola que não é atrativa, que além de tudo, além dos professores, eles serem desqualificados, não, desculpa, eles... Desvalorizados, perdão. A classe dos professores é desvalorizada, desvaloriza ainda mais, porque agora o governo ele propõe que pessoas que não tenham qualificação possam ser professores. Então, você não tem uma qualificação de professor, você pode dar aula, você pode trabalhar na escola e já desqualifica ainda mais a profissão do professor, desqualifica ainda mais o conhecimento que o professor tem, o salário do professor, enfim. Aí precariza tudo de uma vez. Então, a gente tenta se mobilizar, conversando com os estudantes, trazendo a realidade para eles e... o reflexo disso que depois vai afetar na gente. Agora, tem um outro fantasma aí que está sendo discutido, volta e meia vem à tona. Não é uma discussão de governo, mas é um movimento de um grupo da sociedade que parece estar desconexo aí com a realidade política do país, que é o Escola Sem Partido. Como é que a União da Juventude Socialista encara esse projeto esdrúxulo da Escola Sem Partido? A Escola Sem Partido, para o JS, para o movimento estudantil, para a juventude, é uma, como a gente pode dizer, uma grande afronta, né? Primeiro que afronta a democracia. A escola, ela não é algo isolado da sociedade, muito pelo contrário, dentro da escola a gente encontra diversidades, a diversidade étnico-racial, a diversidade da religião, a diversidade muitas vezes até moral. Então a gente precisa discutir essas diversidades dentro da escola, a gente precisa aguçar o senso crítico dos estudantes para então a gente melhorar o mundo, porque através do senso crítico do mundo a gente consegue analisar o que dá, o que não dá para fazer, o que pode melhorar. Então essa Escola Sem Partido, ela coloca em risco essa democracia, essa liberdade de expressão do estudante e do professor de debater essas questões. Então, por exemplo, a filosofia, a história, a sociologia, que são matérias que aguçam esse senso crítico, que fazem os estudantes pensar, refletir, entender o que está acontecendo, elas são excluídas porque eles dizem que tem partido. Vão ser acusados de ideológicas. Exatamente, né? Acusada de ideológico. Como se pudesse acusar de ideologia a filosofia em si. Né? Exatamente. Então, aí a gente vê um grande afronto aos nossos direitos, que foi conquistado a lei do Grêmio. O movimento estudantil ele passa a ser mais criminalizado ainda dentro da escola, porque o movimento estudantil que tem o papel de entrar na escola e defender a democracia dentro da escola, defender os direitos dos estudantes dentro da escola, com essa lei da mordaça, o Escola Sem Partido, a gente perde tudo isso, a gente coloca em risco a nossa democracia, a liberdade de expressão, o movimento estudantil, a lei do Grêmio, tudo isso se perde. Vira uma perseguição assim, ideológica mesmo, né? Exatamente. O professor não pode tocar determinados assuntos, precisa falar, tem que tangenciar, não pode chamar fascista de fascista, não pode chamar nazista de nazista, né? Tem que usar palavras incrível. Assim, superficiais para descrever isso, né, Ruda? É esquisito esse momento, né, Ruda? É complicado, eu até diria assim, você política que está vendo o depoimento dessa jovem, tome como exemplo, né? Porque vocês só visam o dinheiro, mas não é só nem só do dinheiro a gente vive da educação, vive do entendimento, né? E alguém que estiver assistindo o programa agora, principalmente o político, tome esse depoimento como exemplo dessa jovem que realmente está lutando com outros companheiros para que mude esse país, porque sinceramente está uma bagunça, viu? Os caras querem reduzir a zero, né? Em todas as esferas, educação, lazer e tudo, a troca de uma migalha, que isso aí acaba, o dinheiro acaba, né? A educação nunca acaba, porque quanto mais você envelhecer, mas vai envelhecer também na sua memória a sabedoria, não é isso? Assim que eu costumo falar para o Jefferson aqui em Osasco, tem muitas raízes que nós tentando resgatar, que são pessoas com esse mesmo pensamento, pessoas que foram desvalorizadas com o decorrer do tempo, né? Mas tem sua contribuição na luta. Justamente, né?
Tainá, nosso tempo está infelizmente chegando ao final. Eu queria que você deixasse seu recado para a juventude que está nos assistindo, para o trabalhador, para a trabalhadora, fizesse seu convite para participar aí da UJS. Fique à vontade aí para falar com os nossos telespectadores. Então, agradecer aqui a oportunidade, mandar um salve para toda a União da Juventude Socialista que está acompanhando a gente, dizer também que aqui em Osasco tem um movimento estudantil organizado, que é a UEO, União dos Estudantes de Osasco, que está passando nas escolas, trazendo a consciência para os estudantes, mobilizando os estudantes para a luta. E a UJS está aí também nas periferias, nas ruas, nas praças, nos ambientes que a juventude ocupa, lutando, trazendo mais direitos para a juventude. Quem quiser participar, somar a luta, saber mais sobre o socialismo do Brasil, entrar em contato com a página da UJS Osasco no Facebook. E é isso. Só buscar lá o JS Osasco. JS Osasco. Encontrar no Facebook. Exatamente. Tá certo. Então, Tainá, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Arruda, obrigado pela participação também. Nós vamos ficando por aqui, deixando a nossa homenagem ao companheiro Zabala, que infelizmente nos deixou aí nesse final de semana, um companheiro combativo de luta, diretor do Secor. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. E eu aguardo você na próxima semana. Até lá!